Olá, meus amores, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Aqui quem vos fala é a Joyce e hoje eu vou fazer uma resenha meio comparativa e falando um pouco melhor sobre o descontinuado Sensuelle Essence da Boticário. Eu já tinha falado um pouco a respeito dele, né, e a respeito também daquela furada que o Taiguara havia sugerido como substituto, mas eu nem vou pôr muita culpa no Taiguara, até porque ele não conheceu Sensuelle Essence e ele partiu ali de uma seguidora que o encontrou pessoalmente e comentou que era parecido com Sensuelle Essence. E que nesse vídeo, né, que eu até gravei meio que no formato para o Instagram, mas acabei postando aqui, eu acabei dizendo que não tinha nada a ver, e realmente não tinha nada a ver. Aquele perfume, né, da Fascinatus que o Taiguara sugeriu, na verdade ele lembra bastante o 3L da Avon, que é um perfume no estilo do J'adore, mais ou menos assim, só que ele é mais voltado para o Lotus, né? Ele tem aquele floral branco um pouco mais aquático, enquanto que o Sensuelle é totalmente diferente, embora também seja um perfume floral. Então eu tô com o Sensuelle Essence aqui, que é esse perfume maravilhoso, né? Ele vinha nesse cubo e ele tinha esse borrifador que ele tem essa travinha, aliás, inclusive, né, todos os perfumes da linha Lily, vamos dizer assim, eles tinham essa travinha no borrifador. E é um pouco triste, né, quando a gente vê como os frascos eram antigamente, o luxo que a Boticário passava, a elegância que a Boticário passava antigamente, e a gente percebe, observando os frascos antigos, como a marca caiu, como a marca decaiu, não só na qualidade das fragrâncias, como também na apresentação dos perfumes, né? A gente percebe isso. E o Sensuelle Essence foi uma edição limitada. Ele saiu lá em meados de 2009, 2010, e ele foi um perfume que fez muito sucesso, mas a Boticário avisou desde o começo que seria um perfume de edição limitada. Inclusive, né, eu quero dedicar essa resenha ao meu querido amigo Lucas, que também é um apaixonado e tá na caça também desse perfume maravilhoso. Então, assim, o Sensuelle eu adquiri um frasco, esse não é o frasco que eu comprei na época. Eu adquiri ele no lançamento porque ele deu muito match com a minha personalidade. Eu tenho uma personalidade que ama demais florais brancos. Quem me acompanha, quem me segue aqui no canal há algum tempo, já sabe do meu amor por florais brancos. Então, quando, né, eu olhei esse cubo roxo na época na loja, eu fiquei encantada, pedi para provar, me apaixonei e levei um frasco. E ele é um perfume muito potente, tanto que eu demorei bastante para acabar com o meu, e quando eu fui comprar o outro para repor, infelizmente ele já havia sido descontinuado, porque na época eu não me atentei que era uma edição limitada. Bom, eu fiquei anos e anos e anos órfã, consegui encontrar esse frasco aqui, que já está na metade, que mesmo sendo um perfume descontinuado, eu uso, gente. Não, é uma dica que eu dou, não deixem de usar os seus perfumes descontinuados, porque nós nunca sabemos o nosso amanhã. Então, de repente, é o seu último dia de vida e você ficou ali segurando o perfume que você tanto ama. Então, eu uso ele, claro, não uso ele para tudo, mas eu uso ele quando eu quero me sentir especial, porque é isso que esse perfume faz. Ele nos torna pessoas especiais, né? Ele é bastante feminino, claro, pode agradar homens, mas eu considero ele uma pegada muito mais feminina. Ele tem uma essência muito mais feminina por conta da tuberosa. Apesar dele ser, né, da linha Lily, ele é, ao invés do lírio, que a linha Lily é focada no lírio, ele é focado na tuberosa, como eu já disse para você. E assim, ele vinha com a história de que a tuberosa era proibido, né, as mulheres virgens andarem sobre os campos de plantações de tuberosa, porque a tuberosa era considerada narcótica e altamente sexual, e aí faria com que essas donzelas caíssem na graça dos homens, né, por conta dessa sedução da tuberosa. E ele é um perfume considerado um floral branco frutado. Vou falar aqui para vocês a pirâmide dele. Ele tem ameixa, pêssego,
mandarina, bergamota, tuberosa, rosa, gardênia, íris, ilang-ilang, lírio do vale, âmbar, patchouli, sândalo, almíscar e musgo do carvalho, tá? Então, eu vou borrifar ele aqui, eu acho que eu destravei já, deixa eu... Destravei. Então, eu vou travar de novo, né, para não correr risco de vazamentos, pelo amor de Deus. E eu vou falar um pouquinho dele, gente, olha, que perfume maravilhoso. Só que ele não é uma tuberosa achicletada. Ele não tem aquela tuberosa pesada, como, por exemplo, a gente vê no Lettergy, da Givenchy, ou como a gente vê no My Way, né, do Giorgio Armani. Não é um perfume com essa tuberosa chicletada. Ele não tem aquela tuberosa pesada, como, por exemplo, no Fracas. Ele não tem essa tuberosa densa, que tá bastante na moda ultimamente. Ele é uma tuberosa mais leve, por incrível que pareça. Ele tem um ar de sofisticação muito grande. Assim, né? Falando um pouquinho sobre a tuberosa, para vocês entenderem. A tuberosa, ela pode adquirir inúmeras facetas. Ela pode lembrar chiclete, cheiro de chiclete. Ela pode lembrar cheiro de balão, tá? Sabe, cheiro de bexiga, cheiro de borracha? Quando você tá enchendo a bexiga e você sente aquele cheiro do balão enchendo, um balão novo, né? Não um balão velho. Mas ele tem esse cheiro da bexiga em alguns casos, e em outros casos ele remete a queijo, tá? Aquele queijo ali mais, vamos dizer assim, aquele queijo que tem aquele leve bolouro, sabe? Ele tem essas facetas, vamos dizer assim. Aqui eu não sinto quase nenhuma dessas três facetas. Creio eu que por conta da gardênia. A gardênia, ela dá um aspecto levemente solar nesse perfume, tá? E ele também tem sim um ar frutado por conta da ameixa, por conta do pêssego que eu sinto aqui. Então eu sinto a ameixa, eu sinto o pêssego bastante aveludado. Se vocês, assim, para quem curtia Avon, Antigo Testamento, aquela Avon mais legal, tinha o perfume Bond Girl, 007, que saiu na época do filme, que era um corpo, né? Ele tinha meio que um formato de uma silhueta feminina, e ele também era bastante carregado no pêssego e um pêssego aveludado. Não são perfumes iguais, mas eu tô querendo dizer que a forma como o pêssego é trabalhado em ambos é bastante semelhante, tá? Então, ele tem um pêssego bastante aveludado, um pêssego cremoso. Então, a ameixa também dá um ar semelhante, tá? Semelhante, muito pouco semelhante ao Pós-On da Dior. Então, assim, você sente um pouquinho algumas nuances do Pós-On da Dior. Então, aqui a tuberosa é levemente incensada, levemente solar por conta da gardênia, porque a gardênia é uma flor um pouco mais solar, e frutada. Eu não sinto tanto a íris, tá? Não sinto nenhum aspecto talcado nele. E olha que esse perfume aqui que eu consegui, né, em 2015, ele já deve ter uns 15, 16 anos, né? Porque assim como eu, esse daqui, a pessoa que me vendeu adquiriu provavelmente na época que foi lançado, e as notas de saída não oxidaram. Para vocês verem a qualidade da Boticário antigamente, como os perfumes eram de uma qualidade assim maravilhosa. Tanto é, ó, que eu borrifei aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas ele é bem oleoso. Ele é um perfume assim que uma borrifada já predominou no meu quarto todinho. Uma borrifada só que eu dei já pegou no quarto. Então, assim, ele tem uma nuance que lembra vagamente o Dior da Poison, vagamente. Mas o Dior da Poison, ele tem uma vertente, vamos dizer assim, mais insensada. E esse daqui não, esse daqui ele vai para um lado um pouco mais, né, na evolução dele, mais ambarado. Ele tem o musgo do carvalho ali, o musgo, né, perdão, ele tem o musgo que dá um ar levemente amargo, né? Por exemplo, no Giorgio Beverly Hills, que eu já falei dele aqui no canal, naquela resenha sobre os perfumes vampirescos,
O Giorgio, ele é um perfume bastante oitentista e ele tem esse fundo amargo para contrabalancear esse floral branco que é bastante intenso, né? Que o Giorgio tem bastante tuberosa. Então, para contrabalancear o excesso de floral branco, que é quase como um murro na nossa cara quando a gente coloca, eles colocam um musgo para dar essa quebrada e dar esse amargor. Então, aqui tem um leve amargor, mas nada tão intenso, tá? E a Ylang Ylang é bastante presente aqui. Eu sinto bastante a Ylang Ylang. É um perfume único. Esse perfume é um perfume único e eu ainda estou na caça para achar um exatamente igual a ele, tá? Eu ainda estou na caça de achar um igual e quando eu achar, com certeza eu vou trazer aqui para vocês. Fixação e projeção eternas, tá? Na roupa, então, às vezes eu lavo e eu ainda sinto o cheiro dele na roupa. É um perfume, assim, com uma durabilidade impressionante. É um eau de parfum de verdade, com P de parfum, né, maiúsculo, assim. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas consideram o Florata Fleur de Eclipse parecido com esse. Mas, assim, o Florata Fleur de Eclipse, eu não tenho ele aqui. Mas, na minha opinião, essa é a minha opinião, não tem nada a ver. Nada a ver. Eu percebo que muitas vezes as pessoas são induzidas pela cor do frasco. E tem muito influencer aí que a gente vê no Instagram, TikTok e aqui mesmo no YouTube, que induz as pessoas ao erro. Então, assim, o influencer vai lá e fala, ó, esse perfume aqui, né, que é o Florata Fleur de Eclipse, parece o Sensuelle Essence. E aí gera uma corrida desesperada de pessoas indo atrás do Florata Fleur. E aí elas acham que parece porque elas não lembram do original. Então elas são levadas, são induzidas. É como se o influencer inserisse na cabeça dessas pessoas que o perfume se parece e não tem nada a ver. Eu vou abrir para vocês aqui a pirâmide do Florata, né, do Fleur. Eu tô aqui com o site do Fragrantica aberto no meu celular número 2 para falar para vocês com mais propriedade sobre as notas do Florata e que não tem nada a ver. Bom, o Florata Fleur de Eclipse, ele é um floral frutado com rosa. Então, ele já não é mais voltado na tuberosa, no floral branco, como esse Sensuelle. Então, ele tem nota de pimenta rosa, lixia, gente, já desvirtuou. Pera, creme, bergamota, rosa turca, magnólia, osmanthus, ylang ylang, almíscar, patchouli, vetiver e âmbar. As únicas notas que eles compartilham em comum é a bergamota, rosa, ylang ylang, patchouli, um pouco de almíscar ali e o âmbar. Só que o Fleur de Eclipse não tem a tuberosa, que é justamente a alma do Sensuelle Essence. Não tem nada a ver, gente, nada a ver, de verdade. Sinto muito, né? Gostaria, eu ficaria muito feliz se o Florata Fleur de Eclipse fosse um inspirado no Sensuelle, mas infelizmente ele não é. No entanto, de uns tempos pra cá, a Boticário, né? Eu tô pegando aqui a pirâmide de outro perfume. A Boticário, ela lançou uma linha nova, né? Ela tá lançando, na verdade, vários flankers do Hair Code. Hair Code foi um perfume, assim, que me trouxe bastante entusiasmo. Embora eu ache o frasco bastante feio, eu não gosto, eu acho o frasco muito brega. Mas, enfim, né? Boticário nova é brega mesmo, essa breguice aqui que a gente tá vendo. Fora que também ele é 50 ml e ele custa o preço de um perfume de 100, né? Como o Florata, como o Sensuelle lá atrás. Então, assim, o primeiro Hair Code eu testei na época do lançamento, acho que o lançamento foi o ano passado, não me recordo mais. Testei, a saída me agradou muito, mas uma dose assim, cavalar de frutas vermelhas me deixou muito nauseada, me deu uma enxaqueca pavorosa, eu fiquei ruim. Passei mal feio mesmo quando eu testei o Hair Code e eu já tentei testá-lo inúmeras vezes depois, em climas diferentes, em dias diferentes e não dá.
o Hair Code Eau de Parfum eu não consigo usar de jeito nenhum. O Hair Code Touch, eu comprei o óleo, cheguei a comprar o óleo, gosto bastante de usar o óleo, eu sinto ele um cremoso com ylang-ylang muito gostoso, mas também alguma coisa nele é pontuda como o Hair Code tradicional e me incomoda um pouco. E esse é o lançamento mais recente da linha Hair Code, que é o Hair Code Climax, né? A Boticário tá pegando bastante pesado na propaganda do Hair Code Climax. E eu cheguei a testá-lo antes, né? Que eu fui na Boticário Lab, que é aquela loja conceito da Boticário bastante bacana. E aí eu fui lá, uma vendedora muito bacana deixou eu conhecer o perfume, né, antes do lançamento dele. E quando eu testei, eu achei ele bem interessante. Ele tem bastante o DNA dos outros, né, dos antecessores. No entanto, ele tem aquela nota pontuda de frutas vermelhas menos intensa do que nos anteriores. Então eu acabei adquirindo um. Por quê? Porque o Hair Code, ele me traz uma essência um pouco mais próxima do Sensuelle Essence, tá? Ele me lembra, assim, o Sensuelle Essence modernizado, embora eu acho que ele não precisasse ser modernizado. Mas a Boticário, enfim, né? Eles vão muito pelo que tá rolando, pelo que tá na moda, pelo que as pessoas estão procurando. Então, eles fizeram, na minha opinião, a impressão que me dá é que o Hair Code é um Sensuelle Essence modernizado, né? Até porque o Sensuelle Essence foi lançado já tem mais de 15 anos. Então, eu comprei o Climax, embora na pirâmide o Climax não tenha a descrição da tuberosa, eu sinto a tuberosa aqui, tá? Então, eu vou fazer para vocês o comparativo entre os dois, deixa eu pegar aqui, e falar para vocês as semelhanças e diferenças que eu vejo entre eles, tá? Então, assim, o Hair Code Climax, ele é considerado um gourmand, e ele tem as notas de frutas vermelhas, pois é, né? Eu não sei porque que a Boticário tá viciada em frutas vermelhas, gente, isso tá cansando já, mas enfim. Tem frutas vermelhas, notas especiadas, bergamota, mandarina, flor de chocolate, jasmim, pétalas de flores, chocolate amargo, e isso eu tô olhando no Fragrantica, tá? Pode ser que no site da Boticário não mencione esse chocolate amargo. Sândalo, âmbar, patchouli, aí tem o Akiga, gente, perdão que eu tô sem óculos, Akiga Laúde, né, que é um tipo, né, uma espécie de úde, um tom mais amadeirado, e ládano. Então, assim, eu acho, de verdade, o Hair Code Climax o mais agradável de todos. Na hora que ele sai, você sente o chocolate, mas o chocolate se esvai muito rápido. Ele se esvai bastante rápido, rapidinho, ele já volta aquela essência do Hair Code tradicional, tá? Deixa eu colocar eles no lado certo, em que eu borrifei, para não confundir vocês. Então, nessa mão aqui, eu testei o Sensuelle, eu borrifei o Sensuelle, e nessa mão aqui, eu borrifei o Hair Code Climax. Então, vamos lá. Sobre o Sensuelle Essence, eu ainda tô sentindo aquele aspecto de ameixa, de pêssego, de ylang-ylang que eu comentei com vocês anteriormente, que me remete um pouquinho ao Poison da Dior, com uma mistura ali do Jasmine Noir, da Bulgari, que eu também já comentei com vocês. De repente, fazendo um layering entre os dois dá certo, né? O problema é que tanto o Poison da Dior quanto o Jasmine Noir são caríssimos, inclusive o Jasmine Noir não tem mais, né? Então fica um pouco difícil fazer um layering com dois perfumes caros e difíceis de achar, mas enfim. Agora, o Hair Code, eu sinto essa fruta vermelha gritando um pouquinho ainda, tá? Que é o que eu gostaria que não tivesse nele. Mas a forma como a tuberosa aparece aqui, a forma como a ylang-ylang aparece aqui, a bergamota que eu também consigo sentir, o sândalo, eu sinto também um toquezinho levemente ambarado, ele me remete mais ao Sensuelle Essence. Então, ele é um substituto interessante. Não vou dizer que ele é exatamente um substituto do Sensuelle Essence,
mas ele carrega a alma do Sensuelle Essence. Não sei se vocês estão me entendendo. Ele carrega a alma, aquela alma sedutora, aquela alma enigmática, aquela alma narcótica do Sensuelle. Então, de todos os perfumes da Boticário, o que mais se aproxima desse daqui é o Hair Code Climax, tá? Tanto é que quando eu senti ele pela primeira vez, né, na hora veio o chocolate, porque assim que você borrifa, ele vem o chocolate, mas como eu disse, o chocolate logo some, e aí eu consegui sentir nuances do Sensuelle Essence. Então, assim, embora o Sensuelle tenha uma pegada um pouco mais frutada, um frutado diferente, né? Porque esse daqui é mais nas frutas vermelhas, esse daqui tem mais ameixa, esse daqui tem mais o pêssego. Embora eles tenham essas diferenças, vamos dizer assim, são perfumes que carregam uma alma parecida. Então, são perfumes que você consegue associar um ao outro. Então, assim, o Hair Code é basicamente, tá? Vou colocar a grosso modo, mas ele é basicamente o Sensuelle com frutas vermelhas. Basicamente isso. Ele é o Sensuelle Essence com frutas vermelhas. Então, e um pouco mais amadeirado, levemente mais amadeirado, porque aqui tem íris, né? Então, aqui ele fica um pouco mais macio, um pouco mais com cheiro de tecido. Esse daqui é mais sexual, esse daqui é mais... ele tem mais volúpia, vamos dizer assim. Esse daqui, o Hair Code, ele tem mais volúpia. Ele é um perfume mais voluptuoso, mais sexual, enquanto que o Sensuelle Essence, ele é mais clássico. Ele tem uma sensualidade também, mas uma sensualidade um pouco mais elegante, tá? Uma sensualidade um pouco mais discreta. Digamos assim que se a gente fosse comparar com celebridades, né, cada perfume, o Sensuelle Essence claramente seria a Mônica Bellucci, tá? Que ela tem aquela sensualidade mais clássica, né? Ela é muito bonita, até hoje eu acho ela lindíssima. Então, ela tem aquela sensualidade um pouco mais sutil, enquanto que o Hair Code poderia ser mais a Beyoncé, para vocês entenderem, tá? Então, aquela coisa mais pá, mais chegar chegando, mais causar, né? Que a Beyoncé, ela tem uma presença muito forte. Então, o Hair Code seria a Beyoncé e o Sensuelle Essence seria a Mônica Bellucci. Com certeza. São perfumes bastante marcantes, os dois. São perfumes que deixam rastro. Então, gente, pelo amor de Deus, não usem o Hair Code toda hora, todo dia para ir trabalhar, não façam isso, porque a gente acaba pegando o ranço do perfume. Às vezes você tá em algum lugar, tá no ônibus, ou tá no metrô, ou sei lá eu aonde, e aí tá todo mundo usando o Hair Code e começa a cansar o olfato. Deixa para usar o Hair Code, né? Os três, qualquer um dos três, em ocasiões mais especiais, em ocasiões mais, em climas mais frios, vamos dizer assim, ou até mesmo para uma pessoa mais especial. Não usa ele em todas as ocasiões, não. A Boticário, né? Se você gosta da Boticário, a Boticário tem opções mais tranquilas para você usar no dia a dia, tá bom? Então, bom, gente, eu vou ficando por aqui. Essa resenha ficou bem longa, né? Eu tô vendo aí, deu mais de 23 minutos. Mas eu agradeço por você ter ficado até o final. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, que eu adoro comentar com vocês. Agora eu tô ficando de olho, tá? O YouTube de vez em quando esconde alguns comentários, mas eu tô ficando de olho. E mesmo que tenha alguns comentários mais antigos, eu tô respondendo todos, tá bom? Então, bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima resenha.